Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Papo Gol. Eu sou a Cris Nalmoves, eu sou consultora de criatividade e inovação, dona de bloco de carnaval. As pessoas nunca colocam isso na minha apresentação, mas é a parte mais importante que eu faço. O resto é só para trabalhar. Um pedaço bom da vida bloco de carnaval, saudades carnaval, inclusive. E a gente vai fazer um papo hoje sobre essa siglazinha que a gente fica vendo em todas as reportagens hoje, que é o ESG ou ESG, ou enfim, o jeito que você quiser falar, que no fim do dia o que a gente está falando é de ambiental, social e governança corporativa em português, a versão em português, ou Environment, Social and Governance. Mas a gente aqui no Brasil usa ambiental, social e governança corporativa. Isso no fim do dia é o nosso papo de hoje aqui. A gente vai receber Giancarlo Nogueira, que é o diretor executivo de Gente e Cultura da Gol, essa empresa que eu acho que eu pessoalmente acho das mais legais do Brasil, sou uma fã da companhia. Jean, muito bem-vindo. Obrigada por compartilhar essa pauta com a gente, esse conhecimento. O microfone é teu. Oi, Cris. Prazer enorme recebê-la aqui nesse bate-papo. Eu sei que em suas consultorias para grandes marcas, o tema de diversidade, que é uma preocupação nossa aqui na Gol, está sempre no topo da lista e tenho certeza que vamos sair dessa conversa com grandes ideias e ideias bem interessantes. Tem uma coisa que eu acredito muito hoje, Jean, e aí queria te perguntar até, assim, eu sempre acreditei no valor da diversidade no sentido de que diverso é todo mundo, né? Assim, às vezes a gente fica nessa discussão de que é diverso? São mulheres, LGBTs, negros, PCDs. E aí, no fim, a gente acaba numa discussão que deixa sempre uma única coisa do lado de fora dessa discussão, que é o que sempre existiu, que foram, né, assim, sempre os homens brancos, heterossexuais, cisgêneros. Eu acho que neste caso, hoje em dia, inclusive, todo mundo é diverso, né? Então, nos meus trabalhos, eu tenho tentado muito trazer a diversidade como uma pauta transversal. Não é vamos agora falar sobre isso, é colocar isso no radar, isso tem que estar no nosso DNA, né? E acho que a Gol tem muito disso. Então, eu queria te perguntar, como é que vocês, dentro da Gol, estão enxergando esse tema hoje? Ô, Cris, eu gosto muito dessa palavra diversidade, principalmente conectada com o nosso negócio aqui na Gol, porque ela passa desde o dia 1 da nossa história de Gol. Quando a gente faz uma retrospectiva, lá em 2001, quando começamos a operar aqui no Brasil, a Gol começou com um propósito ali claro de popularizar a aviação no nosso país, de dar acesso ao público C, ao público D, que até então não tinha o acesso à aviação, né? A aviação até então era uma aviação elitizada, né? Não dava acesso. Então, a palavra diversidade combina com a nossa companhia desde esse princípio da nossa existência, né? O nosso propósito aqui tem sido ser a primeira para todos, né? A primeira para a sociedade, a primeira para os nossos colaboradores e a primeira para os investidores que escolhem investir no nosso negócio. Então, a nossa história vem sendo construída através da diversidade pautada pelo acesso à sociedade em voar. Jê, você sabe que eu sempre falo, eu sou uma pessoa que fui viajar velha, eu não vim de uma família abastada, então fui viajar já bem mais velha e descobri esse prazer muito nessa onda mesmo, da chegada da Gol no Brasil, assim, de poder, pela primeira vez na vida, nunca vou esquecer a sensação da primeira vez que eu olhei pela janela do avião e falei, meu Deus, eu quero fazer isso muitas vezes na vida. Eu acho que é uma sensação que eu digo sempre que é quase um direito o ser humano poder olhar o mundo lá de cima um pouquinho, sabe? Deveria ser um direito você um dia poder olhar lá de cima. Então, eu fico muito feliz de existir isso gravado no DNA da Gol, né? Então, eu fico pensando disso que você está contando. Conta um pouquinho das coisas que vocês têm feito na Gol. Quais são as iniciativas que a Gol tem, além de, obviamente, desde o começo, desde o dia 1, pensado nisso? O que vocês estão fazendo hoje, 2021? Eu sei que não é um ano simples, não estamos vivendo um momento super fácil de tomar decisões rapidamente, enfim, nem precisamos falar disso, mas eu sei que não é o momento mais simples do mundo. Então, como é que é para vocês agora? O que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão vendo essa pauta?
Ô, Cris, tem uma palavra que é super importante nesse contexto, né? Que é a cultura do negócio. A cultura tem que ser o fio condutor para toda esse trabalho, né, pautado pela diversidade. A aviação em si, historicamente, é mais conservadora, patriarcal e elitista, né? E como eu comentei anteriormente, foi a partir do surgimento da Gol em 2001 que se abriu o acesso a voar de uma forma muito mais ampliada. Hoje eu posso dizer que a cultura da aviação vem se transformando. Por isso aqui na Gol, desde 2015, a gente tem trabalhado de uma forma muito estruturada a cultura organizacional para refletir o nosso propósito, né, que é ser a primeira para todos. Para a gente é super importante olhar para a nossa organização e ver o extrato da sociedade refletido dentro da nossa companhia. É assim que nasce a história da Gol. Como eu disse, popularizando, dando acesso. Eu tenho uma passagem dessa história nossa que me inspira muito, né? Em 2004, nós abrimos um processo de seleção para contratação de pessoas com deficiência. E já naquela época, nós decidimos que iríamos contratar anões. E olha só, naquele momento, de 2003 para 2004, parecia impossível para a sociedade, né, você ter anões trabalhando no front, na linha de frente de atendimento ao cliente. E isso levando em conta, né, que a aviação tinha uma cultura diferente, não era popular como a gente vê a aviação hoje. Então, a partir daí, nós traçamos uma jornada com grandes aprendizados e hoje somos conscientes de que temos muito a evoluir. Eu digo até que não temos vergonha aqui de nos posicionar como um aprendiz esforçado nessa trajetória. Com isso, aprendemos com a sociedade e com o nosso time de águias. Aqui na Gol, nós chamamos do nosso time um time de águias. Em nossa jornada, trabalhamos para ver a representatividade feminina em cargos ditos masculinos e de liderança, negros na aviação, transexuais, PCDs, os 50+, que aqui na Gol chamamos de experiência na bagagem, e não para por aqui. Temos uma trajetória longa pela frente, realmente nos posicionando como um aprendiz esforçado, então temos muito a construir ainda nessa jornada, Cris. E acho, Jean, eu adoro o aprendiz esforçado, porque coloca também vocês nesse lugar super importante para mim, que assim, é uma jornada, né? A gente está aprendendo todo dia, não vai ter jeito, né? Assim, todo dia a gente aprende uma coisa nova, não tem jeito. Eu me sinto muito nesse lugar, assim, também. E aí, pensando nisso, Jean, a gente falou muito desse como é que a Gol é para fora, mas queria muito te ouvir também como é que a Gol é para dentro, no sentido, quais são as coisas que vocês têm feito com o público interno, que obviamente esse time de águias, isso que você fala, né, assim, acho que eu vejo que as pessoas são muito orgulhosas de trabalhar na Gol, isso é nítido para quem viaja com a Gol. O que a companhia tem feito nesse sentido? Ô Cris, muito bom. De novo, né, a diversidade ela passa pelo DNA da Gol, mas de 2018 para 2019 a gente parou para nos organizarmos melhor nessas pautas, né, com um olhar mais direcionado para o futuro, para entender como aqui na Gol nós temos mais de 15 mil colaboradores. A diversidade está inserida dentro do nosso negócio, operamos em mais de 80 localidades. Então, precisávamos nos organizar para, de fato, conduzir essa pauta com todo o cuidado e seriedade que ela merece. Então, em 2019, nós lançamos internamente o nosso Manifesto de Diversidade. Com ele, nós trouxemos o nosso propósito como referência, ser a primeira para todos, alinhado ao nosso posicionamento de diversidade, reforçando uma Gol feita por todos, feita para todos e com todos juntos, em um constante processo de aprendizagem e inclusão. E chegando aqui em 2021, em janeiro, especificamente, completamos 20 anos de Gol. Em um contexto pandêmico, né, encontramos uma nova forma de celebrarmos o nosso 20º aniversário e decidimos nos comprometer com os próximos 20 anos da nossa Gol, nos fazendo 2 perguntas no contexto de diversidade. E aqui queria citar quais foram essas perguntas que eu acho super importante, firmando esse compromisso da Gol com o futuro. Então, a primeira é como hierarquizar as demandas e
reparações necessárias aos grupos minorizados na sociedade. Que critérios uma empresa como a Gol deveria adotar para ser uma ainda mais justa e inclusiva? E a segunda pergunta é como melhor refletir na liderança da companhia a diversidade da sociedade brasileira. E para nos apoiar nessa busca de respostas que firmamos aí com o futuro da nossa Gol, a gente montou um programa de mentoria onde nós estamos trazendo mentores externos para conversar, né, para nos ajudar nessa reflexão e para ter conversas estruturadas com a nossa liderança e com o próprio time de Águias. Então, esse é um formato que escolhemos olhando já para os próximos 20 anos de Gol. E como você disse, né, Cris, não tem uma resposta. Todos os dias a gente está aprendendo com a evolução da sociedade, com a evolução dos tempos. Eu acho que o mais importante é a gente, de fato, estarmos compromissados e buscando esse processo de aprendizagem na organização. Eu concordo muito, Jean. Estou muito alinhada com o que acho que vocês têm feito, que é olhar para dentro e entender onde estão os buracos mesmo, né? Assim, acho que é uma pauta nova para a gente, num certo sentido, e ao mesmo tempo é isso, é complexa, ela não é simples, ela requer coragem, e, enfim, eu fico muito feliz de poder bater esse papo com você e ver esse tipo de coisa acontecendo. A gente entra agora, né, a gente está em junho, que é o mês do orgulho LGBT. Eu sou uma mulher lésbica e eu fui aprendendo como o mundo não é preparado para atender nenhuma diferença, né? Então, coisas muito simples do mundo do turismo. Eu chego num hotel e aí eu reservo o hotel e aí tem 2 camas. Reservo eu e a Patrícia, que é minha mulher, e a gente tem 2 camas. Eu falo, eu não pedi 2 camas, de onde você deduziu? Ou um chinelo 36 e um chinelo 42. E são pequenos detalhes que mudam a experiência de quem está viajando, né? E eu acho que é super importante que as empresas entendam esse tipo de detalhe, porque isso é serviço, né? Assim, então isso é muito legal. E pensando nesse mês, então, por exemplo, eu sou voluntária de uma casa de acolhimento que chama a Casa Neon Cunha, que atende pessoas LGBT em situação de muita vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, que atende no ABC Paulista. E uma das razões, assim, que me fizeram me movimentar nesse sentido, óbvio, não é a minha realidade, eu sou uma mulher branca, privilegiada e tal, mas eu olho para isso e penso, eu só vou poder ter liberdade quando essas pessoas também tiverem liberdade para se movimentar, né, e eu acho que isso é super importante nessa conversa. Então, assim, como é que dentro da Gol, o espaço para as pessoas LGBTs, considerando o mês do orgulho LGBT, e o que você acha que a gente precisa conquistar mais dentro dessa organização? Enfim, obviamente, uma organização que reflete a sociedade, claro. Cris, esse é um ponto super relevante, né? A gente tem que trabalhar todos os dias para que as empresas possam criar um ambiente que seja aberto e para que as pessoas possam ser o que elas de fato são. Aqui na Gol eu posso te dizer que nós estamos embarcados de corpo e alma para fazer do nosso propósito uma realidade diária. Há uns 4 anos, nos tornamos a primeira companhia aérea a incluir uma comissária trans em voo. Ela já fazia parte do nosso time e nos procurou para dizer que passaria pelo processo de transição de gênero. Com o objetivo de aprender com ela, nós trouxemos ela para trabalhar conosco dentro de Gente e Cultura, aqui é assim que denominamos a área de recursos humanos, e foi um período super importante para o nosso processo de aprendizado. Tivemos a oportunidade de realmente nos conectar de corpo e alma com esse processo que até então era novo, era o primeiro processo dentro da nossa companhia. E de lá para cá, outros colaboradores se sentiram à vontade para, de fato, se abrir conosco e começar o processo de transição. Então, Cris, eu acho que nessa jornada LGBTQ, nós estamos no caminho. Não somos perfeitos, temos muito a aprender, é uma jornada dia após dia, mas eu tenho certeza de que a gente está no caminho para tornar a visão da Gol cada vez mais concreta. E a nossa visão é ser a melhor companhia aérea para viajar, para trabalhar e para investir. Tenho certeza de que a gente está no caminho. Perfeito. Já você sabe que eu me sinto muito à vontade, por exemplo, de viajar
na Gol. E tem coisas muito, assim, como eu estava falando da história do hotel, eu acho que tem coisas muito simples, assim, eu peguei um voo uma vez numa outra companhia aérea e deu uma confusão e eu sentei separada, era um voo longo, eu sentei separada, me deixaram separada da Patrícia. E aí eu fui falar com a comissária. E aí a comissária falou, sabe o que acontece? O sistema, desse jeito para mim, o sistema, ele faz desse jeito, ele junta os casais. Eu falei, oi? Ela falou, não, o sistema juntou os casais. Eu falei, então esse avião não sai do chão enquanto eu não estiver sentada do lado da minha mulher, porque a gente é um casal. Se você está me dizendo que o teu sistema junta casais, você vai ter que me juntar agora, porque senão esse avião não sai do chão. Nenhum casal viaja hoje. Foi a única vez na minha vida que eu fiz isso, assim, tipo, eu tom baixo, educadíssima, mas eu acho que é muito esse lugar que vocês operam com muitas sutilezas, né? Então, Jean, eu gosto muito desse trabalho que vocês vêm fazendo, porque ele tem uma coisa muito legal, que é, e talvez seja a única, se tivesse que dar uma dica na vida, é não deduza nada, pergunte tudo. Se você não sabe, pergunta, não tem problema perguntar, tem problema você deduzir errado. E normalmente quando a gente deduz errado, porque a gente deduz com todos os nossos vieses, com toda a nossa carga da vida inteira. Então, se eu puder dar um único conselho na vida para as pessoas é pergunta, não deduz. Cris, esse ponto que você traz de reflexão, e eu acho super importante de não deduzir e perguntar, isso está muito conectado com o que a gente tem buscado fazer aqui na Gol, que é trabalhar e fortalecer a nossa cultura organizacional. Uma cultura que seja aberta, de fato, para as pessoas serem quem elas são. Eu vou te usar um exemplo de um processo de transformação que nós fizemos, inclusive no ano passado, que é super importante. Eu citei no início do nosso bate-papo que a aviação em si, a cultura da aviação, e aqui não a cultura da Gol específica, é uma cultura mais formal. Então, por exemplo, os comissários de voo não poderiam jamais mostrar as suas tatuagens. E com o passar dos tempos, os corpos estão com as suas marcas, né? É um ponto importante para o colaborador, essa representatividade. E aqui a gente discutiu muito esse tema, e quem voava até então ou tinha que cobrir com micropóreo, ou tinha que passar maquiagem, ou então quem tem os braços tatuados tinha que usar uniforme só de manga longa. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a cultura organizacional transforma as pessoas, né? E cultura é jeito, é atitude. A gente discutiu isso muito, achamos importante que era as pessoas poderem ter a sua livre expressão dentro da organização. E liberamos o uso das tatuagens no dia a dia. Então, onde eu conecto com o que você trouxe? Se o meu time de águias pode ser verdadeiramente quem eles são, fica muito mais fácil de refletir o extrato da sociedade e se conectar os propósitos, né? O consumidor hoje tem buscado propósito na sua definição de compra. Então, eu acho que isso facilita esse caminho, essa jornada ainda mais de transformação através da diversidade. Concordo muito, Gê, e acho também, eu já peguei alguns voos com comissárias e comissários negros, por exemplo, que já não precisam mais esconder o seu cabelo, assim, de maneira a torná-lo, e abro aqui muitas aspas, um cabelo formal branco, né? Os cabelos negros têm suas raízes, enfim, as pessoas têm orgulho do seu cabelo, e muitas vezes elas já podem usar, né? Em alguns voos, já peguei alguns comissários negros que têm liberdade, inclusive, com o cabelo, que eu também acho que alinha muito com isso que você está falando das tatuagens. Acho super importante que as pessoas possam ser quem elas são. Elas trabalham muito mais felizes, eu tenho certeza que as suas pesquisas de engajamento devem melhorar muito com isso também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Cris, o ano passado nós fizemos um voo com toda a tripulação negra, né? Desde o piloto, o copiloto, os comissários, e a gente vem tentando buscar reconhecer e marcar esse espaço na nossa organização, de fato, representando todos os estratos da sociedade no nosso negócio. Com isso, eu acho que dia após dia a gente tem dado passos importantes, aprendendo muito, mas dado passos muito importantes nessa transformação. Super legal. Jean, acho que a gente não tem como não falar de pandemia, né? Assim, acho que vocês,
obviamente, como o setor de viagens tem, obviamente, sofrido muito, né, com a pandemia, mas acho que, ao mesmo tempo, tem uma coisa que acho que a pandemia acelerou, de certa maneira, que são os consumidores que têm visto na sua compra o propósito como um fator de decisão, né? Empresas que têm o foco nas pessoas e têm trazido isso para dentro, e a hora que eu decido que eu vou comprar a minha passagem com a Gol, meu ticket com a Gol, eu sei aonde eu estou gastando meu dinheiro e com que eu estou gastando meu dinheiro, né? Isso é super importante. Por outro lado, óbvio, você tem uma questão de caixa, né? Então, como é que tem uma crise, tem plano para botar de pé, como é que vocês têm feito para equacionar tudo isso? Cris, aqui na Gol a gente diz que essa crise para a gente tem sido a travessia de um deserto, né? Onde todos os dias a gente tem água em um cantil e a gente tem que poupar essa água para concluir essa travessia. E sem dúvida, né, assim, essa crise em especial tem nos proporcionado a oportunidade de refletirmos melhor sobre o nosso posicionamento como indivíduo e como organização também. Todos nós podemos fazer mais contribuindo para a sociedade. Aqui na Gol, logo no início da crise, quando ninguém conseguia ainda ter a dimensão do que enfrentaríamos, logo de cara nós decidimos abrir as portas dos nossos voos para os agentes de saúde. E desde março do ano passado, passamos a transportar médicos e enfermeiras sem nenhum tipo de cobrança. Foram mais de 3.500 passageiros nessa condição transportados ao longo dessa travessia. E não foi diferente com as vacinas agora também, né? Nos posicionamos a transportar as vacinas, fazer com que elas chegassem do ponto A ao ponto B o mais rápido possível e em segurança para que pudessem ser aplicadas à sociedade. E isso é um motivo de orgulho enorme para o nosso time de Águias poder proporcionar isso para a nossa sociedade, né? Numa etapa tão importante da história cercada por essa pandemia, seguramente todos nós podemos evoluir ainda mais e contribuir. Então, esses são 2 exemplos do que a Gol fez ao longo dessa travessia, e estou certo de que a gente pode continuar refletindo e buscando novas alternativas para contribuir com a sociedade. Assim como o nosso CEO tem se engajado fortemente no Unidos pela Vacina, para, de fato, a gente ter o mais rápido possível toda a população vacinada no nosso país. Sabe que eu sou, e aí eu vou até ser um pouco fanzoca aqui, eu sou muito fã do Kakinoff. Eu acho ele um cara muito especial, eu acompanho a trajetória dele há muitos anos, e a gente conversou um dia e ele me contou uma história que eu achei fundamental. Ele me contou que ele foi aprender a pilotar aviões quando ele foi trabalhar na Gol. Uhum. E eu entendi que é o cara que dirige uma companhia que vai entender qual é o medo, quais são os pavores que o piloto e a pilota têm nisso, né, dentro de um avião, a responsabilidade que você tem dentro de um avião. Então, eu acho que a gente está, vocês estão muito bem comandados aí nesse sentido. Jean, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente normalmente fala no mundo corporativo quem são seus benchmarks, né? Assim, para onde você está olhando, em quem você se inspira, que empresas você tem olhado. Para onde você olha, Jean, na tua cadeira? Para onde você está olhando hoje? Quem você olha e fala, pô, ali a gente tem uma coisa legal para aprender? Cris, eu acredito que nenhuma empresa chegou ao ápice de representatividade e equidade. O processo é um processo evolutivo ano contra ano, né? Algumas, eu acredito que se destacam por pautas específicas, como é o caso do Magazine Luiza, que levantou um tema importante na questão racial. E temos também a Unilever com a pauta de representatividade feminina, assim como Natura e por aí vai. São casos como esses que nos inspiram, né, de fato, a trazer ações para a nossa cultura e que, de fato, possam alavancar a diversidade de uma forma muito mais estruturada.
Jean, acho que a tua resposta é excelente, porque acho que são ótimos exemplos de quem mantém isso gravado na cultura. Isso não é negociável, né? Isso não está naquele lugar onde você faz, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Isso é dia a dia, isso é construção diária, isso que a gente vem falando aqui, né, no Papo Go. Então, eu acho que são exemplos excelentes. Cris, é isso mesmo, assim, a cultura tem que ser o fio condutor dessa jornada, é através dela que a gente, de fato, consegue todo esse processo de transformação de uma forma sustentável. E agora, a gente pediu para as pessoas mandarem perguntas para a audiência, mandar perguntas para a gente. Essa é a pergunta do Fábio Rodrigues, que mandou para a gente pelos canais digitais da Go. A seguinte pergunta: num contexto geral, quais os planos futuros da Go sobre o tema de diversidade? Legal, Fábio, obrigado pela pergunta. Como eu disse aqui, depois de lançar o nosso Manifesto da Diversidade, agora em 2021, trabalhando o projeto de mentoria dentro da organização, o próximo passo é a gente definir metas que sejam consistentes e execuíveis para que a gente possa, de fato, percorrer essa jornada. As metas vão nos ajudar nesse direcionador de futuro, esse fio condutor para que, de fato, a gente possa chegar num ambiente muito mais sustentável. Então, daqui a pouco a gente, como próximo passo, é definir as metas da Go dentro do conceito de diversidade. Eu acho que tem uma coisa, quando você olha para várias companhias pelo mundo, meta é o que resolve você colocar, escrever num papel e perseguir. Porque a gente faz isso com tantas coisas, né? A gente faz isso para o business, a gente faz isso para várias coisas. Que países a gente gostaria de voar, quais são as cidades que a gente gostaria de chegar, quais são nossos hubs. Então, meta de diversidade tem que estar escrita também no papel e perseguir. Porque senão a gente coloca isso numa gaveta e, de fato, a vida cotidiana das companhias aéreas realmente deve ser uma coisa... Assim, eu não consigo imaginar. Quando eu olho aquela página da revista da Go, que eu vejo o desenho dos voos, eu penso, gente, quem faz isso? Então, estou falando da coisa mais simples do mundo, para vocês, eu digo, né? No momento de vocês, isso é a coisa mais simples. Então, acho super importante que vocês tenham meta e fico muito feliz que isso esteja para ser revelado, inclusive, para a sociedade, né? É importante, elas trazem disciplina e nos orientam, né? Eu acho que, de novo, como você disse, uma companhia aérea, ela voa a 900 quilômetros por hora. Então, de fato, a gente precisa dessas metas direcionadoras que vão nos orientar a buscar esses desafios e reforçar o nosso propósito. Super legal. Fábio, aliás, obrigada pela pergunta. E aí, Jean, uma pergunta daí minha. Como é que você espera ver a Go daqui 10 anos? Quando a gente for gravar de novo esse podcast daqui 10 anos, onde é que você espera que a Go esteja? Cris, como eu comentei, eu já não estou nem olhando para os 10 anos, eu estou olhando para os próximos 20 anos da Go. Celebramos o nosso 20º aniversário esse ano e nos comprometemos com o futuro dos próximos 20 anos, né? Então, eu espero que a Go esteja, de fato, com a sua visão de negócio sendo reconhecida pela sociedade como a melhor companhia aérea para viajar, para trabalhar, para investir e com o nosso propósito de fato consolidado em ser a primeira para todos, né? A primeira para a sociedade, primeira para os nossos colaboradores e primeira para os investidores. O caminho e a nossa jornada vai nos levar para essas conquistas. Espero, daqui a 20 anos, poder olhar com muito orgulho pelo retrovisor e me orgulhar dessa história que eu tive a oportunidade de fazer parte. Sensacional. Eu tenho muito exatamente essa sensação que você tem, Jé, que eu acho que a nossa geração herdou este problema, a gente faz parte dele e é a gente que tem que resolver. Eu concordo muito com você. Os próximos 20 anos são fundamentais para a gente entregar um mundo melhor para a próxima geração. Jean, queria te agradecer muito pela participação no episódio. Eu acho que tem uma conversa super importante. Acho que você está numa cadeira fundamental da Go. Que bom, fico muito feliz que seja você nessa cadeira. Muito obrigada pelo papo. Acho que esse papo sobre diversidade, pluralidade, sobre pessoas principalmente, é super importante e principalmente no negócio da Go. Muito obrigada. Cris, eu quem adorei.
esse bate-papo. Muito obrigado por ter aceito o convite de vir dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente também. E agradeço também aos ouvintes dessa pauta tão relevante para a sociedade, e espero que a gente possa continuar aí contribuindo para uma sociedade cada vez mais justa e melhor para o futuro de todos. Obrigado. E assim a gente chega no final de mais um episódio do podcast da Gol. É super importante que você participe, que você pergunte. Essa companhia é feita por pessoas, para pessoas, então faça perguntas. Eu adoro esse momento de pedir para seguir. Eu me sinto a mais blogueira das blogueiras, mas esse caso é um follow precioso. Então segue a Gol nos perfis oficiais para você mandar suas perguntas. Muito obrigada a todo mundo e até o próximo episódio.